Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Ano: outono de 1882. Cidade: Santander, Espanha. Porto Cantábrico, a tecelã de destinos. Uma narrativa de Carmen Villanueva, O peso das convenções. O vento atlântico sussurrava segredos pelos salões da residência Herrera, carregando consigo o aroma salgado que sempre anunciava tempestades. Carmen Villanueva ajustou os punhos de renda de seu vestido negro, sentindo o tecido como uma segunda pele, a pele da viuvez que vestia há 8 longos anos. Aos 28 anos, ainda possuía a elegância que fizera dela uma das moças mais cortejadas de Santander em sua juventude. Agora, porém, suas mãos delicadas seguravam não leques ornamentados, mas livros, a pequena herança deixada por seu falecido esposo, volumes de poesia e filosofia que ela lia nas tardes silenciosas de sua solidão escolhida. A música do quinteto ecoava pelos corredores de mármore polido, mas Carmen permanecia junto à janela, observando os navios que balançavam no porto como berços abandonados. Suas recusas aos pretendentes haviam se tornado lenda na sociedade santanderina. Difícil, sussurravam as damas. Orgulhosa, resmungavam os cavalheiros rejeitados. Foi então que Mr. William Blackwood atravessou o salão em direção a ela. O comerciante inglês movia-se com a precisão de quem calculava lucros e perdas em cada gesto. Viúvo como ela, mas há apenas 2 anos, trazia consigo a praticidade de quem enxergava no matrimônio uma transação comercial necessária. Senhorita Villanueva, sua voz carregava o sotaque britânico que impressionava a sociedade local. Perdoe minha franqueza, mas gostaria de propor algo que beneficiaria a ambos. Carmen ergueu os olhos dos livros que repousavam em seu colo. Nos olhos azuis de Blackwood não havia paixão, apenas a frieza calculista de quem oferecia uma sociedade lucrativa. Possuo navios, conexões em Liverpool e uma filha de 8 anos que necessita de uma mãe. A senhora possui educação, refinamento e a experiência da viuvez. Seria uma união prática. As palavras ecoaram no silêncio que se formou entre eles. Ao fundo, a orquestra atacava uma valsa melancólica, e Carmen podia sentir os olhares curiosos de toda a sociedade santanderina pousados sobre aquela conversa que selaria seu destino. Margaret é uma criança doce, continuou Blackwood, interpretando o silêncio como interesse. Perdeu a mãe muito jovem. Precisa de orientação feminina, de alguém que lhe ensine as graças necessárias a uma dama. Carmen fechou o livro lentamente, sentindo o peso das páginas entre seus dedos. Ali estava a segurança que sua família tanto desejava para ela. Ali estava o fim de sua estranha independência, de suas tardes solitárias com Cervantes e Quevedo. Mas por que então seu coração batia como um pássaro enjaulado? O despertar na madrugada. A proposta de Blackwood ecoava em sua mente como o tilintar persistente de um sino distante. Carmen não conseguira dormir. As cortinas de veludo bordô balançavam com a brisa noturna que entrava pela janela entreaberta de seu quarto, trazendo consigo a sinfonia noturna do porto. Cordas que rangiam, mastros que gemiam,
ondas que beijavam os cascos dos navios. Envolveu-se em seu hobby de seda azul marinho e caminhou até a varanda. Lá embaixo, Santander dormia sob o manto estrelado, mas o porto nunca descansava completamente. Havia sempre alguém trabalhando, sempre um navio chegando ou partindo, sempre histórias sendo escritas pelas águas escuras. Foi então que o viu. Entre as sombras dos armazéns, uma figura movia-se com a graça natural de quem pertencia àquele mundo de sal e trabalho. Alto, de ombros largos moldados pelo esforço físico, o homem carregava fardos com uma elegância que contrastava com a rudeza da profissão. Mesmo à distância, Carmen pôde perceber algo diferente nele. A postura ereta de quem um dia vestira uniforme, a precisão nos movimentos de quem conhecia a disciplina. Andrés Mendoza trabalhava como se dançasse com as sombras. Ex-marinheiro da Armada Real, escolhera o trabalho portuário não por necessidade, mas por amor à liberdade que o mar representava. Suas mãos, calejadas pelo sal e pela corda, moviam-se com a mesma destreza com que um dia manejaram velas em alto mar. Por um instante, como se sentisse o peso do olhar que o observava, Andrés ergueu a cabeça em direção à varanda. Seus olhos encontraram os de Carmen através da escuridão e algo passou entre eles. Um reconhecimento que transcendia palavras, um entendimento silencioso de almas que conheciam a solidão. Carmen recuou um passo, o coração batendo de forma completamente diferente de quando Blackwood lhe falara horas antes. Esta era a batida do despertar, do sangue que volta a correr por veias que se julgavam mortas. Lá embaixo, Andrés retomou seu trabalho, mas algo havia mudado no ritmo de seus movimentos. E lá em cima, Carmen segurou-se na grade de ferro forjado, sentindo que sua vida cuidadosamente controlada acabara de encontrar uma tempestade. Que tipo de loucura seria trocar a segurança de um casamento respeitável pela incerteza de um sentimento que mal compreendia? O jantar do compromisso. A sala de jantar dos Villanueva resplandecia sob a luz de 3 candelabros de bronze, reflexos dourados dançando sobre a porcelana francesa e os cristais talados que eram o orgulho de Dona Mercedes. O aroma de cordeiro assado misturava-se ao perfume das rosas brancas que enfeitavam a mesa. Tudo preparado meticulosamente para impressionar o futuro genro inglês. Carmen ajustou mais uma vez o colar de pérolas que pertencera à sua avó, sentindo cada conta como um peso sobre o peito. Mr. Blackwood chegara pontualmente às 8 horas, trazendo consigo uma surpresa que mudaria completamente a dinâmica da noite. Margaret Blackwood era uma menina de 8 anos com cabelos loiros cuidadosamente penteados em cachos, vestida com um conjunto de veludo azul marinho que evidenciava o luto recente. Seus olhos verdes, grandes demais para o rosto pequeno, carregavam uma tristeza antiga que fazia Carmen sentir um aperto no peito. Margaret, apresento-lhe a senhora que será sua nova mãe, disse Blackwood com a mesma naturalidade com que anunciaria uma nova aquisição comercial. A menina fez uma reverência perfeita, mas seus olhos procuraram os de Carmen com uma expressão que misturava esperança e medo. Durante toda a refeição, permaneceu em silêncio respeitoso, comendo delicadamente pequenas porções, enquanto os adultos discutiam detalhes práticos do futuro matrimônio. Carmen será uma mãe maravilhosa para a criança, disse Dom Joaquim, erguendo a taça de vinho do Porto. Nossa filha sempre teve vocação para cuidar dos outros. Sem dúvida, concordou Blackwood. Margaret precisa aprender os refinamentos de uma dama espanhola. Em Liverpool, as oportunidades são limitadas para uma criança sem mãe. Carmen observava Margaret recortar meticulosamente um pedaço de cordeiro, concentrada demais na tarefa simples. Havia algo naquela pequena figura que a fazia lembrar de si mesma aos 8 anos. A mesma solidão disfarçada de boas maneiras, a mesma sede silenciosa de carinho genuíno. E quando seria a cerimônia? Perguntou Dona Mercedes, já mentalmente planejando um evento que impressionaria toda Santander. O mais breve possível, respondeu Blackwood. Meus negócios exigem que eu retorne a Liverpool antes do inverno. Pensava em 15 dias. 15 dias. Carmen sentiu como se o ar houvesse sido sugado da sala. Olhou novamente para Margaret, que agora a observava com uma intensidade desconcertante para uma criança. O que mais gosta de fazer, Margaret? Perguntou Carmen suavemente, interrompendo a conversa dos adultos.
Foi a primeira vez na noite que a menina sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. Gosto de ler, senhora. Mama me ensinou antes de ficar doente. E o que costuma ler? Contos de fadas. Mas papai diz que já sou grande demais para isso. Carmen sentiu uma pontada no coração. Ali estava uma criança carente de carinho, de compreensão, de alguém que lhe permitisse ser criança por mais tempo. Mas aceitar cuidar de Margaret significaria aceitar uma vida inteira ao lado de um homem por quem não sentia nada além de respeito cordial. Como poderia escolher entre a felicidade de uma criança inocente e sua própria liberdade? Encontros na bruma do amanhecer. 3 dias haviam se passado desde o jantar, e Carmen não conseguia afastar da mente nem o olhar suplicante de Margaret, nem a figura daquele homem trabalhando no porto. Inventou desculpas para caminhar pelas ruas próximas ao cais, sempre carregando um dos livros herdados de seu primeiro marido. Uma desculpa conveniente para justificar suas saídas matinais. Foi numa manhã de bruma espessa, quando o sol lutava para atravessar o véu cinzento que cobria Santander, que o encontro aconteceu. Andrés Mendoza estava sentado no muro de pedra do cais, aproveitando uma pausa no trabalho para remendar uma rede de pesca. Suas mãos moviam-se com a precisão de quem conhecia cada nó, cada entrelaço necessário para que a rede resistisse às tempestades do Cantábrico. Bom dia, disse Carmen, surpreendendo-se com sua própria coragem. Ele ergueu os olhos, e ela pôde ver que eram castanhos como a terra após a chuva, marcados por pequenas rugas que delatavam anos, enfrentando o sol e o vento marítimo. Levantou-se imediatamente, com a cortesia natural de quem fora educado em disciplina militar. Buenos dias, senhora. Perdoe, mas não a reconheço. Carmen Villanueva. Apresentou-se estendendo a mão enluvada. Andrés Mendoza, respondeu ele, hesitando um momento antes de aceitar o cumprimento. Suas mãos calejadas tocaram brevemente as luvas de pelica de Carmen, um contraste que simbolizava mundos diferentes. Vejo que aprecia a leitura, disse ele, notando o volume de Garcilaso que ela carregava. Era de meu finado esposo. Ele dizia que os poetas compreendem o mar melhor que os marinheiros. André sorriu pela primeira vez, e Carmen sentiu como se o sol houvesse finalmente vencido a bruma matinal. Seu esposo era sábio. Passei 10 anos navegando pelos mares das Filipinas, e posso confirmar que Garcilaso capturou em versos o que eu levei uma década para entender. Foi marinheiro? Da Armada Real. Agora prefiro a liberdade do trabalho portuário. O mar está sempre presente, mas não me possui mais. Eles caminharam lentamente pelo cais, conversando sobre livros, sobre viagens, sobre a beleza melancólica de Santander nas manhãs nebulosas. Carmen descobriu que Andrés não apenas sabia ler, mas possuía uma educação surpreendente para um estivador. Falava com conhecimento sobre geografia, história, e citava poetas com a naturalidade de quem encontrara na literatura um refúgio durante as longas noites em alto mar. Por que deixou a marinha? Perguntou Carmen enquanto observavam um navio cargueiro partir em direção ao horizonte. Andrés ficou em silêncio por um longo momento, os olhos perdidos na linha onde o mar encontrava o céu. Porque aprendi que servir à pátria não vale a vida dos amigos. E porque descobri que a verdadeira liberdade não está em conquistar terras distantes, mas em escolher onde plantar suas raízes. Carmen compreendeu que ele também carregava cicatrizes invisíveis, perdas que o haviam transformado em alguém que valoriza a simplicidade e a autenticidade acima de honrarias e reconhecimento social. Quando se despediram, ela soube que voltaria no dia seguinte, e ele soube que a esperaria. Como 2 almas náufragas que finalmente avistavam terra firme. A ruptura das correntes. A decisão maturou em Carmen como uma tempestade que se forma lentamente no horizonte antes de desabar com toda sua força. Durante 5 dias, encontrou-se com Andrés nas manhãs nebulosas do porto, construindo uma intimidade feita de conversas profundas e silêncios compartilhados. Era numa tarde dourada de outubro que Carmen entrou no escritório de seu pai, onde Dom Joaquim examinava livros de contabilidade sob a luz de uma lâmpada de querosene. As paredes forradas de mogno escuro testemunharam muitas decisões importantes da família Villanueva, mas nenhuma seria tão definitiva quanto aquela. Papá, não posso casar-me com Mr. Blackwood. Dom Joaquim ergueu os olhos lentamente, retirando os óculos de leitura com a paciência de quem sabia
que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Carmen, filha, compreendo teus receios, mas pensa na criança. Margaret precisa de uma mãe, e eu precisaria sacrificar minha alma para oferecer-lhe uma? As palavras saíram com mais dureza do que Carmen pretendia, mas continham uma verdade que não podia mais ser negada. Durante 3 semanas desde a proposta de Blackwood, ela se tornara uma estranha para si mesma, representando um papel de noiva complacente enquanto seu coração gritava por liberdade. Há alguém mais? Perguntou Dom Joaquim, sua voz misturando suspeita e tristeza. Há alguém que me faz sentir viva novamente, respondeu Carmen, sem conseguir esconder a verdade em seus olhos. Naquela noite, o jantar na residência Villanueva transcorreu em silêncio glacial. Dona Mercedes estava furiosa demais para falar, limitando-se a lançar olhares de reprovação que teriam congelado o próprio Cantábrico. Mr. Blackwood recebeu a notícia com a frieza britânica que o caracterizava, embora Carmen pudesse perceber a ofensa, ferindo seu orgulho comercial. Compreendo, senhorita Villanueva, disse ele, ajustando os punhos da camisa com movimentos precisos. Obviamente, uma mulher de suas particularidades requer mais tempo para tomar decisões sensatas. Mas foi Margaret quem quebrou o coração de Carmen. A menina permaneceu em silêncio durante todo o anúncio, brincando nervosamente com as fitas do vestido. Quando os adultos terminaram suas discussões tensas, aproximou-se de Carmen com os olhos marejados. Eu não fui boa o suficiente, não é? Sussurrou. Carmen ajoelhou-se diante da criança, segurando suas mãozinhas delicadas. Margaret, minha querida, tu és perfeita. Mas às vezes os adultos precisam fazer escolhas difíceis para serem verdadeiros consigo mesmos. Mama dizia que a verdade às vezes machuca, mas que é sempre melhor que a mentira. A sabedoria daquela criança de 8 anos fez Carmen compreender que havia tomado a decisão correta, mesmo que isso significasse carregar a culpa de decepcionar uma alma inocente. 3 dias depois, Mr. Blackwood e Margaret embarcaram de volta para Liverpool. Antes de partir, ele deixou um aviso que ecoaria pelos corredores comerciais de Santander. Espero que suas escolhas românticas não prejudiquem os negócios de sua família, Dom Joaquim. Carmen observou o navio partir do mesmo lugar onde se encontrava com Andrés todas as manhãs, sentindo que uma porta se fechava para sempre. Mas quando ele apareceu ao seu lado, oferecendo silenciosamente sua presença como consolação, ela soube que outras portas, mais verdadeiras, estavam se abrindo. Que tipo de futuro 2 almas livres poderiam construir juntas contra as expectativas de um mundo inteiro? O amor em tempos de peste. O verão de 1883 trouxe mais que calor para Santander. Trouxe o cólera. A doença chegou através dos navios que conectavam a cidade ao resto da Europa, espalhando-se pelos bairros portuários como uma sombra mortal que devorava vidas com velocidade assustadora. Carmen e Andrés, agora unidos não apenas pelo amor, mas por uma decisão consciente de enfrentar juntos as adversidades, estabeleceram-se numa pequena casa próxima aos penhascos, longe da sociedade que os havia rejeitado. Ele trabalhava durante o dia no porto, cada vez mais esvaziado conforme a epidemia se alastrava. Ela organizava cuidados básicos para as famílias dos estivadores, usando os conhecimentos de enfermagem que aprendera, cuidando do primeiro marido durante sua doença. Foi neste período que conheceram Padre Tomás, um clérigo jovem e progressista que chegara a Santander pouco antes da epidemia. Diferente dos sacerdotes conservadores que dominavam a hierarquia eclesiástica local, Tomás acreditava que a fé deveria se manifestar em ações práticas de ajuda aos necessitados. Deus não reconhece apenas os matrimônios abençoados em catedrais de mármore, disse ele numa tarde, enquanto ajudava Carmen a preparar medicamentos caseiros. Reconhece os corações que se unem para servir ao próximo. A casa de Carmen transformou-se numa espécie de centro de acolhimento informal. Durante o dia, recebia mulheres grávidas que precisavam de cuidados, crianças órfãs pela epidemia, famílias inteiras que buscavam orientação sobre como proteger-se da doença. Andrés contribuía com sua experiência marítima, ensinando técnicas de purificação da água e conservação de alimentos que aprendera durante as longas viagens navais. Mas foi à noite que o verdadeiro milagre acontecia. Quando as sombras se alongavam e o cansaço do dia pesava sobre seus ombros,
Carmen e Andrés sentavam-se na varanda voltada para o mar. Ele contava histórias de suas viagens às Filipinas, das culturas diferentes que conhecera, dos amigos perdidos em tempestades. Ela lia em voz alta os poemas de Garcilaso e Quevedo, sua voz misturando-se ao som das ondas numa sinfonia íntima. Eram momentos de paz absoluta em meio ao caos da epidemia. Seus corpos cansados encontravam descanso um no outro. Suas almas feridas cicatrizavam no bálsamo da compreensão mútua. Faziam amor com a urgência de quem sabia que cada dia poderia ser o último, mas também com a ternura de quem planejava uma eternidade juntos. Um dia, enquanto cuidava de uma criança febril, Carmen recebeu a visita inesperada de seu pai. Dom Joaquim chegou montado em seu cavalo alazão, cobrindo o rosto com um lenço perfumado para proteger-se do ar que acreditava contaminado. Carmen, sua mãe está enferma. Pede para veres-la uma última vez. O coração de Carmen apertou-se. Dona Mercedes nunca aprovara sua escolha, nunca perdoara o escândalo social que a filha causara ao rejeitar um casamento vantajoso, mas era sua mãe, e alguns laços transcendem ressentimentos. Irei amanhã ao amanhecer, prometeu. Naquela noite, abraçada a Andrés sob o manto estrelado que cobria Santander, Carmen chorou pela primeira vez desde que tomara sua decisão. Chorou pela mãe que talvez nunca compreendesse sua escolha, pela criança Margaret que ficara em Liverpool, pelas convenções sociais que tornavam o amor verdadeiro um ato de rebeldia. Mas quando André sussurrou em seu ouvido que estaria sempre ao seu lado, independentemente das tempestades que o futuro trouxesse, ela compreendeu que havia encontrado seu porto seguro. Como duas almas poderiam ser mais abençoadas que isso? Sementes de esperança há 10 anos haviam se passado desde a epidemia de cólera, e Santander renascera como uma fênix das cinzas. O pequeno centro de cuidados que Carmen e Andrés improvisaram durante a crise transformara-se numa instituição respeitada, instalada numa casa ampla no Calejón de los Cerezos, onde cerejeiras centenárias ofereciam sombra e beleza aos que buscavam ajuda. Carmen, agora com 38 anos, possuía a serenidade de quem encontrara seu propósito na vida. Seus cabelos castanhos começavam a apresentar fios prateados nas têmporas, como se o tempo houvesse polvilhado estrelas sobre sua cabeça. Pela manhã, ensinava meninas e mulheres a ler e escrever, utilizando métodos que desenvolvera ao longo dos anos. À tarde, oferecia cuidados básicos de saúde, combinando conhecimentos tradicionais com técnicas modernas que aprendera através da correspondência com médicos de Madrid e Barcelona. Andrés, aos 42 anos, tornara-se uma figura respeitada entre os trabalhadores portuários. Sua experiência naval e sua honestidade natural fizeram-no ascender a supervisor, posição que usava para melhorar as condições de trabalho de seus companheiros. Durante as tardes livres, ensinava jovens os ofícios da navegação, transmitindo conhecimentos que poderiam abrir-lhes portas para além das limitações da classe social. O centro no Calejón de los Cerezos funcionava como uma pequena cidade dentro da cidade. No térreo, a biblioteca crescia mês a mês, alimentada por doações de famílias abastadas que começavam a reconhecer o valor do trabalho social do casal. No andar superior, funcionava uma espécie de escola informal, onde ex-alunas de Carmen ensinavam outras mulheres. Nos fundos, Andrés construíra oficinas onde rapazes aprendiam carpintaria, navegação e outros ofícios práticos. Padre Tomás, agora oficialmente pároco da Igreja do Porto, abençoava discretamente uniões e batizava crianças cujos pais não tinham recursos para cerimônias elaboradas. Sua teologia prática encontrara terreno fértil na comunidade portuária, onde a fé se manifestava mais em ações que em palavras. Vocês dois construíram algo mais duradouro que muitas catedrais, disse ele numa tarde de domingo, enquanto observavam crianças brincarem no pequeno jardim que Carmen cultivava. Era verdade. O impacto do centro começava a ser visível nas próprias ruas de Santander. Ex-alunas de Carmen tornaram-se parteiras respeitadas, professoras em escolas rurais, algumas até pequenas comerciantes que aplicavam em seus negócios os conhecimentos de leitura e matemática que haviam adquirido. Jovens treinados por Andrés conseguiam posições melhores em navios mercantes, alguns até migrando para a América com habilidades que lhes garantiam sucesso. Numa tarde de outono,
enquanto organizava cartas de ex-alunos que haviam emigrado para Cuba e Argentina, Carmen recebeu uma correspondência que a fez sorrir com ternura. Era de Margaret Blackwood, agora uma jovem de 18 anos vivendo em Londres. Cara Dona Carmen, não sei se ainda se recorda de mim, a menina tímida que conheceu há tantos anos em Santander. Quero que saiba que sua escolha de seguir seu coração me ensinou a mais valiosa das lições, que a verdadeira maternidade não está em sacrificar nossa essência, mas em ser autêntica para inspirar autenticidade nos outros. Estou noiva de um rapaz maravilhoso que amo verdadeiramente. E isso só foi possível porque você me mostrou que o amor não pode ser forçado nem negociado. Com eterna gratidão, Margaret Blackwood. Aquela noite, Carmen mostrou a carta a Andrés enquanto caminhavam pela praia sob a luz da lua cheia. Ele a abraçou com a força tranquila de 10 anos de amor sólido e sussurrou: "Vês, tua escolha gerou frutos em lugares que nem imaginavas. Como medir a verdadeira riqueza de uma vida que toca outras vidas através das gerações? Reconhecimento e reconciliação." O ano de 1892 trouxe mudanças que Carmen jamais imaginara. A sociedade santanderina, transformada pelas experiências da epidemia e pelo progresso gradual das ideias sociais, começara a reconhecer o valor do trabalho que ela e Andrés desenvolviam. A própria rainha regente Maria Cristina, numa visita oficial a Santander, mencionou publicamente as iniciativas louváveis de educação popular que honram nossa cidade portuária. Dom Joaquim, agora um homem de cabelos completamente brancos, mas ainda altivo, apareceu numa manhã no centro do Callejón de los Cerezos. Carmen estava ensinando um grupo de jovens mães quando seu pai entrou na sala, removendo respeitosamente o chapéu. "Pai?", disse ela surpresa. "Vim ver o trabalho de minha filha", respondeu ele, a voz embargada de uma emoção contida durante 10 anos. Durante toda a manhã, Dom Joaquim observou em silêncio as atividades do centro. Viu jovens que antes mendigavam nas ruas agora lendo fluentemente. Observou mães que recebiam orientações sobre cuidados infantis com a paciência e o carinho que Carmen sempre demonstrara. Acompanhou Andrés explicando técnicas de navegação para rapazes cujos olhos brilhavam com sonhos de aventura e progresso. Ao final do dia, pai e filha caminharam juntos até a varanda que dava vista para o porto. "Tua mãe", começou ele, depois parou, procurando palavras adequadas. "Tua mãe nunca compreendeu tua escolha. Morreu no ano passado ainda acreditando que havias desperdiçado tua vida." Carmen sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A reconciliação com Dona Mercedes era uma ferida que jamais cicatrizara completamente. "Mas eu compreendo agora", continuou Dom Joaquim. "Construístes algo mais valioso que um casamento de conveniência. Construístes um legado." Ele entregou-lhe um envelope lacrado. "Tua mãe deixou instruções para que, após sua morte, seus pertences fossem vendidos e o dinheiro destinado à tua biblioteca. Mesmo sem compreender, ela te amava." Naquele momento, chegou uma carruagem elegante que parou diante do centro. Dela desceu uma jovem mulher de cerca de 28 anos, elegantemente vestida, mas com um sorriso genuíno que Carmen reconheceu imediatamente. Margaret, a menina tímida, havia se transformado numa mulher confiante e radiante. Correu até Carmen e a abraçou com o carinho de uma filha há muito esperada. "Vim agradecer-lhe pessoalmente", disse Margaret, as lágrimas de alegria brilhando em seus olhos verdes, "e conhecer o homem que a fez tão feliz que sua felicidade se irradiou até uma criança assustada em Liverpool." Andrés juntou-se ao grupo e Margaret estendeu-lhe a mão com a elegância natural que Carmen lembrava. "Mr. Mendoza, seu amor por Carmen salvou não apenas ela, mas também a mim. Ensinou-me que o amor verdadeiro existe e que vale a pena esperar por ele." Naquela noite, os quatro, Carmen, Andrés, Dom Joaquim e Margaret, jantaram juntos na varanda do centro, sob as estrelas que testemunhavam o encontro de duas gerações unidas pelo amor e pela compreensão. Margaret contou sobre seu noivado com um jovem médico em Londres, sobre os planos de retornar a Santander no futuro para contribuir com o trabalho social que Carmen desenvolvera. "Quero estudar medicina e voltar para trabalhar convosco", disse ela. "Esta cidade me deu uma lição que levei para toda a vida." Dom Joaquim, observando a felicidade genuína que brilhava no rosto de sua filha,
Finalmente compreendeu que a verdadeira riqueza não se media em conexões comerciais ou casamentos vantajosos, mas na capacidade de transformar vidas através do amor e da dedicação. Como explicar a um coração que espera há décadas por compreensão que o reconhecimento, quando chega, cura feridas que nem sabíamos que ainda sangravam? A colheita dos anos maio de 1903. Carmen completava 49 anos, numa manhã que amanheceu coberta pela bruma típica da primavera cantábrica. Seus cabelos, agora predominantemente prateados, estavam presos num coque simples que emoldurava um rosto marcado pela serenidade de quem encontrara paz consigo mesma e com suas escolhas. O centro do Calejón de los Cerezos havia se transformado numa pequena instituição que rivalizava com as escolas oficiais de Santander. 3 andares da construção abrigavam biblioteca, salas de aula, consultório médico básico e oficinas de diversos ofícios. No jardim florido que Carmen cultivava com dedicação, cerejeiras centenárias ofereciam sombra a bancos onde idosos descansavam enquanto observavam crianças brincarem. Andrés, aos 54 anos, possuía a dignidade natural de um homem que envelhecera com propósito. Suas mãos calejadas pelo trabalho portuário moviam-se com a mesma precisão de sempre, agora dedicadas a ensinar jovens os ofícios que lhes dariam sustento e dignidade. Como supervisor respeitado do porto, usava sua influência para melhorar constantemente as condições de trabalho de seus companheiros. Naquela manhã especial, Carmen organizava correspondências que chegavam de todas as partes do mundo. Ex-alunos escreviam de Buenos Aires, Havana, Manila, Liverpool, contando sobre suas vidas, suas famílias, suas conquistas. Cada carta era uma semente plantada anos antes que havia germinado em lugares distantes, multiplicando o amor e o conhecimento que receberam no pequeno centro de Santander. Margaret havia retornado no ano anterior, formada em medicina pela Universidade de Edimburgo, e trabalhava agora no consultório do centro 3 vezes por semana. Sua presença trouxera não apenas conhecimento médico moderno, mas também a alegria de ver uma história que começara em lágrimas transformar-se em realização plena. Padre Tomás, promovido a pároco titular da Igreja do Porto, celebrava mensalmente uma missa especial no jardim do centro, onde famílias inteiras se reuniam para agradecer pelas transformações que haviam experimentado. Sua teologia prática encontrara terreno fértil numa comunidade que compreendia a fé como serviço ao próximo. Vocês construíram um farol humano, disse ele numa dessas celebrações, um lugar onde almas perdidas encontram direção. Dom Joaquim, agora frequentador assíduo do centro, descobrira na velhice o prazer de ensinar matemática e contabilidade aos jovens. Sua experiência comercial, filtrada pela sabedoria dos anos, transformara-se em ferramenta de educação popular. Confessou certa vez a Carmen que nunca se sentira tão útil quanto nos últimos anos de vida. Numa tarde dourada daquele maio florido, Carmen e Andrés caminhavam pela praia onde se encontraram pela primeira vez 21 anos antes. Suas mãos entrelaçadas haviam construído mais que um amor. Haviam tecido uma rede de solidariedade que se estendia muito além de suas vidas individuais. Lembras-te do que me dissestes na primeira manhã em que conversamos? Perguntou Carmen, parando para observar um navio que partia em direção ao horizonte. Que a verdadeira liberdade estava em escolher onde plantar nossas raízes, respondeu Andrés, sorrindo com a ternura de quem compartilha memórias preciosas. Nossas raízes geraram uma floresta inteira. Naquela noite, sentados na varanda de sua casa no penhasco, observaram Santander dormir sob o manto estrelado. As luzes do porto piscavam como vagalumes, navios balançavam suavemente nas águas calmas, e o centro do Calejón de los Cerezos brilhava discretamente como um farol de esperança para todos que necessitavam de orientação. Como 2 almas que escolheram amar contra todas as convenções, poderiam saber que seu amor se multiplicaria em centenas de outras vidas, propagando-se através das gerações como ondas infinitas no oceano do tempo. O silêncio do reconhecimento. O inverno de 1903 chegou a Santander com tempestades mais intensas que o habitual, como se o próprio Cantábrico prestasse homenagem aos anos que se encerravam. Carmen e Andrés, agora inseparáveis após mais de 2 décadas juntos,
desenvolveram a comunicação silenciosa dos casais que transcenderam a necessidade de palavras. Uma manhã de dezembro, enquanto a chuva batia insistentemente nas janelas do centro, Carmen recebeu uma visita que a comoveu profundamente. Era uma delegação de mulheres da alta sociedade santanderina, liderada pela esposa do governador provincial, que vinha oficialmente reconhecer e apoiar o trabalho desenvolvido no Callejón de los Cerezos. Dona Carmen, disse a senhora governadora, retirando as luvas de pelica numa formalidade que contrastava com a simplicidade do ambiente. Viemos propor que o centro seja oficialmente reconhecido pela província como instituição de utilidade pública. Era o reconhecimento que Carmen jamais buscara, mas que chegava como uma validação natural de décadas de dedicação silenciosa. O que começara como um gesto de amor individual havia se transformado numa iniciativa social respeitada pelas próprias autoridades que um dia a haviam rejeitado. Margaret, agora completamente integrada à vida de Santander, trabalhava não apenas como médica do centro, mas como ponte entre o trabalho popular e as instituições oficiais. Sua formação londrina e sua origem inglesa conferiam-lhe uma respeitabilidade que facilitava negociações e parcerias. Temos propostas de financiamento para expandir as atividades, explicou ela numa reunião da qual participaram Carmen, Andrés, Padre Tomás e Dom Joaquim. O Ministério da Educação está interessado em nossos métodos pedagógicos, mas foi Andrés quem expressou a preocupação que todos sentiam. Não queremos que o reconhecimento oficial destrua a essência familiar do nosso trabalho. Não somos uma instituição burocrática. Carmen segurou sua mão, compreendendo perfeitamente suas reservas. Havia algo de sagrado na informalidade que caracterizava o centro, a porta sempre aberta, o acolhimento sem questionários, a educação oferecida com amor em vez de obrigação. Aceitaremos o reconhecimento, mas manteremos nossa autonomia, decidiu ela. Somos um farol, não uma fábrica. Naquela mesma semana, chegou uma carta que trouxe lágrimas aos olhos de Carmen. Era de William Blackwood, escrita pouco antes de sua morte em Liverpool. Cara Dona Carmen, escrevo estas linhas como um homem que finalmente compreendeu a sabedoria de sua recusa há tantos anos. Margaret tornou-se uma mulher extraordinária, e sei que isso se deve em grande parte ao exemplo de coragem que a senhora lhe ofereceu ao escolher o amor verdadeiro em vez da conveniência. Peço perdão pela amargura com que recebi sua decisão. O tempo me ensinou que a senhora não apenas salvou a si mesma, mas também salvou minha filha de um lar onde o afeto seria fingido. Com admiração e respeito, William Blackwood. A carta representava o fechamento de um ciclo, a paz final com uma escolha que Carmen jamais lamentara, mas que às vezes a fazia questionar se não havia sido demasiadamente egoísta. Dom Joaquim, lendo a carta por sobre o ombro da filha, suspirou profundamente. O tempo sempre revela a sabedoria das decisões corajosas. Naquela noite, Carmen e Andrés sentaram-se em sua varanda favorita, observando as estrelas que brilhavam com clareza excepcional após a tempestade. 21 anos de amor haviam se cristalizado numa história que transcendia suas vidas individuais, irradiando-se através de centenas de pessoas que eles haviam tocado. Estamos velhos, disse Andrés, acariciando os cabelos prateados de Carmen. Estamos completos, respondeu ela, aninhando-se em seus braços com a naturalidade de quem encontrara seu lugar no mundo. Como explicar a serenidade que vem de saber que sua vida foi vivida com autenticidade, que suas escolhas geraram frutos duradouros, que o amor verdadeiro se multiplica infinitamente quando é oferecido sem condições? A harmonia do tempo. O ano de 1905 trouxe a Santander uma prosperidade econômica que se refletia nas ruas movimentadas e no porto cada vez mais ativo. Carmen, aos 51 anos, havia desenvolvido uma elegância natural que dispensava adornos. Seus cabelos completamente prateados, penteados de forma simples, vestidos de tecidos nobres, mas sem ostentação, uma presença que irradiava serenidade. O centro do Callejón de los Cerezos tornara-se referência não apenas em Santander, mas em toda a região cantábrica. Delegações de outras cidades vinham estudar os métodos pedagógicos desenvolvidos por Carmen, que combinavam educação formal com cuidados práticos de saúde e formação profissional. Margaret,
agora estabelecida definitivamente em Santander, casara-se com um jovem engenheiro naval da cidade e esperava seu primeiro filho. Sua clínica médica, anexa ao centro, atendia tanto a comunidade portuária quanto famílias da classe média que começavam a procurar seus serviços. "Estou realizando o sonho que nem sabia que tinha", confessou ela a Carmen, numa tarde de primavera enquanto organizavam medicamentos. "Ser mãe e médica na cidade que me ensinou o valor da escolha consciente." Andrés, aos 56 anos, havia sido promovido a supervisor-geral do porto, posição que usava para implementar melhorias nas condições de trabalho que se tornaram modelo para outros portos espanhóis. Sua autoridade moral entre os trabalhadores era absoluta, conquistada através de décadas de honestidade e dedicação. Padre Tomás, agora deão da diocese, celebrava regularmente casamentos informais no jardim do centro, unindo casais que não tinham recursos para cerimônias elaboradas, mas que desejavam a bênção religiosa para seus vínculos. Sua teologia inclusiva encontrara eco numa igreja que começava a compreender a necessidade de aproximar-se das realidades sociais. Dom Joaquim, aos 75 anos, transformara-se no avô simbólico de toda a comunidade do centro. Suas aulas de matemática e contabilidade eram disputadas por jovens que viam nele não apenas um professor, mas um símbolo de como a sabedoria e a experiência poderiam ser postas a serviço do bem comum. Uma tarde de verão, enquanto Carmen e Andrés organizavam a biblioteca que agora possuía mais de 3.000 volumes, chegou uma correspondência que os encheu de orgulho. Era do Instituto Real de Madrid, convidando Carmen para apresentar suas experiências pedagógicas num congresso internacional de educação popular. A senhora desenvolveu métodos inovadores que combinam ensino formal com formação humana integral, leu Andrés em voz alta. Sua experiência é considerada pioneira na democratização do conhecimento. Carmen sorriu, mas declinou educadamente o convite. Sua obra estava ali, na vida diária do centro, no contato direto com as pessoas que buscavam aprendizado e orientação. Não precisava de reconhecimento acadêmico para validar o que havia construído através do amor e da dedicação. Naquela noite, caminhando pela praia onde se encontraram pela primeira vez mais de 2 décadas antes, Carmen e Andrés conversaram sobre o futuro. Suas tempestades pessoais haviam passado, deixando lugar para uma serenidade oceânica que os abraçava como uma bênção. "Margaret assumirá naturalmente a direção do centro quando não pudermos mais", disse Carmen, observando as ondas que beijavam a areia sob a luz da lua cheia. "E nossa história continuará através dela e de todos os outros que tocamos", completou Andrés, entrelaçando seus dedos aos dela com a naturalidade de quem compartilha uma vida inteira. "Não tenho medo do futuro", sussurrou Carmen. "Construímos algo maior que nós mesmos. Como 2 almas que escolheram o amor verdadeiro, poderiam imaginar que sua história se tornaria lenda, transmitida através de gerações como exemplo de coragem e autenticidade." A maturidade do legado Outubro, de 1908. Carmen celebrava seus 54 anos numa festa simples no jardim do centro, rodeada pelas pessoas que se tornaram sua verdadeira família. O que começara como um romance proibido havia evoluído para uma saga de transformação social que tocava vidas muito além de Santander. Margaret, agora mãe de 2 filhos pequenos, equilibrava perfeitamente a maternidade com sua vocação médica. Sua presença trouxera ao centro não apenas conhecimento científico atualizado, mas também a perspectiva de uma geração que crescera vendo o amor verdadeiro como algo possível e desejável. "Carmen me ensinou que podemos ser mães de muitas formas", disse ela durante a celebração, "cuidando de nossos filhos biológicos, mas também nutrindo sonhos e esperanças em quem precisa de orientação." Andrés, aos 59 anos, mantinha a vitalidade de sempre, embora seus cabelos estivessem completamente brancos e seu rosto marcado pelos anos de trabalho ao sol e vento marítimo. Sua liderança no porto era indiscutível e jovens trabalhadores vinham de outras cidades para aprender com seus métodos. O centro havia crescido organicamente, ocupando agora 3 edifícios no Calejón de los Cerezos. Além da biblioteca original, funcionavam uma escola profissional, uma clínica médica básica e oficinas de diversos ofícios.
Mais de 500 pessoas haviam passado pelos programas educativos e muitas retornavam regularmente para oferecer contribuições ou buscar orientação. Padre Tomás, promovido a arcediago, mantinha sua defesa ardorosa da educação popular e da inclusão social. Sua igreja do Porto tornara-se referência de uma religiosidade prática que via na justiça social uma manifestação da fé cristã. Dom Joaquim, aos 80 anos, ainda participava ativamente das atividades do centro, embora sua saúde começasse a fragilizar-se. Sua reconciliação com Carmen havia se aprofundado ao longo dos anos, transformando-se numa parceria que beneficiava toda a comunidade. Uma tarde daquele outono dourado, Carmen recebeu a visita de uma comitiva de damas da alta sociedade madrilenha que vinha estudar os métodos desenvolvidos no centro. Era curioso observar como aquelas mulheres elegantes, que um dia a teriam rejeitado socialmente, agora buscavam aprender com sua experiência. Como conseguiu manter a qualidade do ensino sem recursos oficiais abundantes? Perguntou uma delas. O amor é o recurso mais abundante do mundo, respondeu Carmen simplesmente. Quando ensinamos com amor genuíno, não precisamos de grandes estruturas. Precisamos apenas de corações abertos. Naquela noite, Carmen e Andrés caminharam pela praia sob um céu estrelado de clareza excepcional. 26 anos haviam se passado desde seu primeiro encontro, e eles desenvolveram a intimidade silenciosa dos casais que transcenderam a paixão inicial para encontrar algo mais profundo e duradouro. Às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse aceitado casar-me com Blackwood, disse Carmen, parando para observar um navio que se dirigia ao horizonte. Teríamos perdido a oportunidade de construir nossa verdadeira obra, respondeu Andrés, e o mundo teria perdido todas as vidas que tocamos. Carmen aninharam-se em seus braços, sentindo a solidez de um amor que resistira a todas as tempestades e se fortalecera através das décadas. Suas escolhas corajosas haviam gerado frutos que se multiplicavam infinitamente, propagando-se através de ex-alunos que agora educavam seus próprios filhos com os valores aprendidos no centro. Nossa história é maior que nós, sussurrou ela. É a história de todos que tiveram coragem de escolher o amor verdadeiro, respondeu ele, beijando suavemente seus cabelos prateados. Como duas almas poderiam saber que sua história de amor se tornaria símbolo de esperança para futuras gerações que também enfrentariam a escolha entre segurança e autenticidade. A revelação final, dezembro de 1910. O inverno chegara mais cedo que o habitual a Santander, trazendo tempestades que açoitavam o Cantábrico com força incomum. Carmen, aos 56 anos, sentia pela primeira vez o peso da idade em suas articulações, mas seus olhos mantinham o brilho sereno de quem encontrara paz consigo mesma. Foi numa dessas tardes tempestuosas que chegou ao centro uma correspondência que mudaria para sempre a perspectiva de Carmen sobre sua própria história. Era uma carta grossa, com lacre oficial, enviada pelo escritório de advocacia Pemberton and Associates de Londres. Margaret, que se encontrava no centro naquele dia, ajudou Carmen a abrir o envelope com mãos que tremiam ligeiramente. O conteúdo era surpreendente. William Blackwood havia deixado em testamento uma herança substancial para o centro do Calejón de los Cerezos, acompanhada de uma carta pessoal que Margaret jamais havia visto. Para Dona Carmen Villanueva, esta carta representa minha derradeira tentativa de reparar um erro que cometi há quase 3 décadas. Quando lhe propus casamento em 1882, eu a via apenas como uma solução prática para meus problemas pessoais. Não compreendi que estava diante de uma mulher extraordinária, cuja rejeição salvou não apenas sua própria alma, mas também a de minha filha. Margaret me contou em seus últimos anos sobre o trabalho magnífico que desenvolveu em Santander, sobre como sua escolha de seguir o coração se transformou numa obra de educação e amor que tocou centenas de vidas. Compreendi então que sua recusa não foi um capricho romântico, mas a sabedoria de uma alma que reconhecia sua verdadeira missão. Deixo-lhe, portanto, os recursos que teria gastado em nossa hipotética vida conjugal, que sirvam para continuar a obra que apenas uma mulher de sua coragem poderia ter construído. Com admiração póstuma e pedido de perdão, William Blackwood. Carmen leu a carta 3 vezes
antes de conseguir assimilar completamente seu significado. O homem que ela rejeitara havia compreendido, no final da vida, que sua escolha fora não apenas correta, mas necessária. Mais que isso, reconhecia que Carmen construíra algo infinitamente mais valioso que um casamento baseado em conveniência. Margaret chorava silenciosamente, segurando a mão de Carmen. Ele nunca me contou sobre esta carta, sussurrou, mas nos últimos anos de vida falava frequentemente sobre você, sobre como havia sido tolo ao não reconhecer sua sabedoria. Naquela noite, reunida com Andrés, Padre Tomás e Dom Joaquim, Carmen compartilhou a revelação contida na carta. Era como se o último nó de sua história houvesse sido desatado, libertando-a definitivamente de qualquer sombra de dúvida sobre suas escolhas. Vês, disse Andrés, abraçando-a com a ternura de quem compartilha uma vida inteira. Até aqueles que inicialmente não compreenderam, reconhecem agora a grandeza do que construíste. Dom Joaquim, profundamente emocionado, segurou a mão da filha. Tua mãe e eu erramos ao pressionar-te em direção a um casamento que teria destruído tua essência. Perdoa-nos por não termos visto desde o início o que era tão claro. Padre Tomás, observando aquela família reunida pelo amor e pela compreensão, ofereceu uma oração de gratidão. Deus trabalha de formas misteriosas. Sua rejeição a um amor falso permitiu que florescesse um amor verdadeiro que se multiplicou em bênçãos para toda uma comunidade. Naquela madrugada, enquanto a tempestade finalmente se acalmava sobre Santander, Carmen e Andrés permaneceram acordados, conversando sobre o significado profundo daquela revelação. Era como se o universo houvesse conspirado para mostrar-lhes que suas escolhas corajosas haviam sido abençoadas desde o início. Nossa história está completa, disse Carmen, observando as primeiras luzes do amanhecer pintarem o horizonte. Não como um final, mas como um começo que se perpetuará através de todos aqueles que tocamos. Como duas almas poderiam imaginar que sua história de amor seria também uma história de redenção, perdão e reconhecimento que chegaria até eles através das próprias pessoas que um dia as julgaram. O eterno retorno ao mar, junho de 1912. O verão chegara a Santander com uma suavidade quase melancólica, como se a própria natureza soubesse que algumas histórias estavam chegando ao seu final terreno para começar sua eternidade na memória dos homens. Carmen, aos 58 anos, e Andrés, aos 63, haviam desenvolvido a serenidade luminosa dos casais que transcenderam o tempo linear para habitar uma dimensão onde passado, presente e futuro se entrelaçam numa única realidade de amor. O centro do Calejón de los Cerezos prosperava sob a direção cada vez mais autônoma de Margaret, que havia se tornado não apenas a médica da comunidade, mas também a herdeira espiritual do trabalho iniciado por Carmen. A herança deixada por William Blackwood permitira expandir as atividades e garantir sustentabilidade para as futuras gerações. Dom Joaquim partira no inverno anterior, aos 82 anos, reconciliado com a filha e orgulhoso do legado que ela construíra. Suas últimas palavras haviam sido uma bênção. Carmen, tu escolheste o amor, e o amor te escolheu de volta. Padre Tomás, agora bispo auxiliar, continuava celebrando casamentos informais no jardim do centro, unindo casais que seguiam o exemplo de Carmen e Andrés, escolhendo o amor verdadeiro acima das convenções sociais. Era numa dessas tardes douradas de junho que Carmen e Andrés caminharam pela praia, dirigindo-se ao banco de madeira que Andrés construíra anos antes no promontório rochoso de onde se avistava todo o porto de Santander. Ali, eles costumavam sentar-se nas tardes serenas, observando navios que partiam carregando sonhos para a América ou chegavam trazendo histórias de terras distantes. 30 anos, disse Carmen, acomodando-se ao lado de Andrés, suas mãos entrelaçadas com a naturalidade de quem compartilha uma eternidade. Parece um instante e parece uma vida inteira. Foram todas as vidas que vivemos através dos outros, respondeu Andrés, observando um navio cargueiro que se dirigia ao horizonte dourado. Cada pessoa que educaste, cada jovem que orientei, cada vida que tocamos, somos todos eles também. O sol começava a declinar, pintando o céu com tons de rosa e dourado, que se refletiam nas águas calmas do Cantábrico. Gaivotas voavam em círculos preguiçosos, e o aroma salgado do mar
misturava-se ao perfume das flores silvestres que cresciam nos penhascos. Carmen abriu o pequeno caderno de couro que sempre carregava consigo, onde anotava pensamentos, observações, pequenos poemas que lhe vinham à mente durante as caminhadas. Na última página, escreveu com sua caligrafia elegante: "O mar nos deu tudo o que pedimos: liberdade para amar, coragem para escolher, força para construir. Agora ele nos chama de volta, não para nos levar, mas para nos tornar parte da eternidade que sempre habitamos. Cuidem do centro, cuidem uns dos outros, cuidem do amor que plantamos. Ele crescerá para sempre." Quando Margaret os encontrou na manhã seguinte, ainda sentados no banco com as mãos entrelaçadas e os rostos voltados para o mar, compreendeu imediatamente que havia testemunhado não um final, mas uma transformação. Carmen e Andrés haviam partido juntos, como viveram juntos, numa serenidade que irradiava paz. O sino da igreja do Porto tocou espontaneamente durante 3 dias seguidos, embora ninguém o tivesse acionado. Padre Tomás declarou oficialmente que foram casados pela vida, unidos por Deus através do amor verdadeiro, e agora descansam na eternidade que sempre habitaram. Margaret assumiu naturalmente a direção do centro, perpetuando os métodos e valores que aprendera com Carmen. A pequena biblioteca transformou-se numa instituição respeitada em toda a Espanha, e jovens de diversas regiões vinham estudar os métodos pedagógicos desenvolvidos pela mulher que escolhera o amor verdadeiro acima de todas as convenções. Anos depois, quando contava a história de Carmen e Andrés para seus próprios filhos, Margaret sempre terminava com as mesmas palavras: "Eles nos ensinaram que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma força transformadora capaz de mudar não apenas 2 vidas, mas toda uma comunidade." Sua história continua viva em cada pessoa que tem coragem de escolher a autenticidade acima da segurança. O centro do Callejón de los Cerezos continua funcionando até hoje, dirigido por descendentes espirituais de Carmen Villanueva. Na entrada principal, uma placa de bronze carrega a inscrição que resume toda a sua filosofia. Construíram um farol humano que guiou muitas almas ao porto seguro do amor verdadeiro. E assim, Carmen Villanueva e Andrés Mendoza tornaram-se eternos, não através de monumentos de pedra, mas através de vidas transformadas pelo amor, pela educação e pela coragem de escolher a autenticidade em um mundo que muitas vezes premia a conveniência. Sua história continua a inspirar todos aqueles que, enfrentando a escolha entre segurança e verdade, encontram forças para seguir o coração e construir legados que transcendem o tempo. Fim da narrativa.